Todo mundo aí que já viu um atlas, um globo terrestre, um mapa-mundi, já deve ter tido a curiosidade de fazer o cruzamento entre a linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Aposto que muitos de vocês já fizeram isso, eu já fiz. Esse lugar onde Equador e Greenwich se cruzam, das coordenadas 00, latitude 0, longitude 0, seria o meio do mundo, o ponto mais central de todo o nosso planeta. Mas o que tem lá no meio do mundo, lá no ponto 00? O ponto 00 fica no meio do Oceano Atlântico. Ainda assim, é um lugar com muitas informações, com muitas curiosidades em torno dele. E se eu te falar que ele é um dos lugares mais visitados do mundo, ao menos de acordo com as estatísticas de algumas redes sociais? Eu sou o Olavo Soares, esse aqui é o canal Exclave, e no vídeo de hoje a gente vai conhecer o ponto 00, o meio do mundo. Antes de falarmos sobre o que tem no meio do mundo, vamos entender exatamente por que aquele lugar em questão é o meio do mundo. Vamos ver no mapa. O meio do mundo é o cruzamento da linha do Equador e do meridiano de Greenwich. O Equador divide o mundo em norte e sul, e o meridiano de Greenwich em leste e oeste. Mas apesar de essas duas linhas serem importantes marcos para o nosso planeta, estabelecerem referências para a navegação, para os GPS e por aí vai, elas têm diferenças muito grandes entre si. Para a gente entender essas diferenças, vamos ter que olhar para o formato do nosso planeta. A Terra é redonda? É. A Terra é uma esfera, uma bola? Não. Isso porque a Terra não tem um formato perfeitamente redondo. Os polos da Terra, tanto no norte quanto no sul, são achatados. Isso faz com que o termo exato para a gente definir o formato da Terra é o termo geóide. Assim, a linha do Equador tem realmente um papel essencial na referência da compreensão do mundo. Ela pega o mundo e divide mesmo entre duas metades. A gente não poderia arbitrariamente escolher outro lugar para ser o Equador. Não poderíamos girar a Terra e colocando uma linha divisória norte e sul onde quisermos, porque aí desrespeitaríamos os dois polos que verdadeiramente existem. Mas e com os meridianos, será que é assim também? Eu vou recorrer aqui ao meu globo terrestre retrô para explicar para vocês. Dá para sacar que não, né? A gente tem os dois polos, um aqui e o mundo inteiro no meio deles. E aí eu posso definir qualquer referência, qualquer ponto aqui desse meio, para ser o meio do mundo, né? Vamos mostrar isso no mapa plano. Eu posso dizer que o meio é aqui, que aqui é leste, aqui é oeste, aqui seria leste, aqui seria oeste e etc. Tanto que o meridiano de Greenwich, que é o que divide o mundo entre Ocidente e Oriente, é uma linha completamente arbitrária, completamente inventada. Os cientistas, os pesquisadores lá do século XIX chegaram à conclusão que precisavam escolher, precisavam arbitrar um lugar para ser o meio do mundo. E em 1884 veio o acordo para afirmar esse lugar como sendo o meridiano de Greenwich, que passava pelo observatório de Greenwich, que fica em Londres. Aliás, o observatório é um lugar muito divertido, eu já fui lá. A linha passa pelo meio dele, né? Tem o marco, tem a linha tracejada no chão do observatório, no pátio dele, por aí vai, para mostrar mesmo a referência de um hemisfério e do outro hemisfério, do Oriente e do Ocidente. E o que mais fica acontecendo lá são os turistas pulando com um pezinho em cada hemisfério, assim. Eu também fiz isso. Portanto, a partir disso, a gente pode deduzir que o ponto 00 não tem nada de especial, não tem nada de diferente do que qualquer outro lugar que está sob a linha do Equador. Ele é tão meio do mundo quanto, por exemplo, um ponto de longitude 0, de latitude 0, perdão, e longitude 10, 40, 15, 125,3 não faz nenhuma diferença. Inclusive, ele é tão meio do mundo quanto a região aqui do Brasil, que é cortada sob a linha do Equador. O Equador passa aqui por 4 estados, passa por Roraima, Amazonas, Pará e Amapá, e por uma capital estadual, Macapá, que inclusive tem um marco para celebrar a passagem do Equador. Mas apesar disso tudo, apesar de ser um lugar arbitrário, de não ter nenhuma peculiaridade geográfica, o ponto 00 tem um segredo. Ele é uma ilha e é um dos lugares mais visitados do mundo, embora muitos dos visitantes nem saibam que passaram por lá. Eu já vou explicar o que é esse segredo. Antes, eu vou só lembrar todo mundo de deixar um joinha aqui no vídeo. Pedir também aos que não são inscritos que se inscrevam aqui no canal. Dá um toque também que nós temos o clube de membros do Exclave. Por apenas R$5 por mês, R$5, você pode ajudar o nosso trabalho a crescer e ter o seu nome em destaque no fim do vídeo. O último toque, o último recado que eu vou dar é convidar vocês para acessar o site do Exclave, canalesclave.com.br. Vamos lá então revelar os segredos do ponto 00. Esse lugar ganhou um nome bem interessante em inglês,
nos últimos tempos? Null Island, ou Ilha Nula em português. Vamos voltar ao mapa. Esse é o ponto exato, o lugar das coordenadas 00. Vocês estão vendo aí que é só mar, não tem terra firme ali. O lugar mais próximo é o continente africano, e países como Togo, Gana, São Tomé e Príncipe e Guiné Equatorial. Ou seja, lá não tem nada. Ou, para ser justo, tem uma boia que foi colocada para marcar o ponto exato, ela foi inserida lá por uma parceria entre pesquisadores e marinhas de vários países, inclusive o Brasil. Mas então que papo é esse de Ilha Nula, de Null Island? A Ilha Nula, para deixar claro, não existe. O nome, né, até sugere isso, Ilha Nula, Null Island e tal. Mas a Ilha Nula não é uma ideia aleatória não é uma brincadeira, não é nenhuma teoria da conspiração. Existe uma metodologia por trás da Ilha Nula, uma história por trás dela, que é o que faz dela, como eu já disse, virtualmente um dos lugares mais visitados do mundo. O rolo é o seguinte, as coordenadas da Ilha Nula, como eu já falei, são 00, latitude 0 e longitude 0. Até aí, tudo bem. Agora vocês imaginem o seguinte, imaginem que uma pessoa vai usar em seu celular um aplicativo desse que tem geolocalização, como sei lá o Twitter, o Instagram ou esses aplicativos de corrida. Muitas pessoas optam por barrar a possibilidade de o aplicativo captar a localização delas de modo automático. Ou elas inserem manualmente a localização, ou elas simplesmente barram qualquer hipótese de uso de localização. Aí vocês imaginam a situação. Imagina uma pessoa que quer utilizar um aplicativo, mas quer barrar a localização automática. A pessoa quer inserir a sua própria localização. Mas aí muita gente pega o aplicativo e faz o quê? Olha lá a telinha de colocar a localização, né? E mete logo um 00 para tirar de frente, para sair logo e poder usar o aplicativo. O que acontece? Com isso, muita gente colocou o 00 como localização e teve a sua localização atribuída lá à Ilha Nula, ao meio do mundo. Ou tem outro caminho. Alguns aplicativos, alguns programas não se mostraram capazes de distinguir dois conceitos, o zero e o sem informação, que são duas ideias bem diferentes, né? A ideia de zero e a ideia de sem informação. Vamos mostrar isso na prática. Ó, olha aqui meu cenário, olha aqui, vocês estão vendo aqui. Quantos papagaios tem aqui? 0, certo? Vocês estão vendo? Não tem nenhum papagaio. Agora vamos inverter a pergunta. Se eu for responder quantos papagaios você na sua casa está vendo o vídeo tem? Cara, eu não sei, eu não faço ideia, eu não posso dizer. Pode ser 0? Pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 500, sei lá. Então essa que é a diferença entre o 0 e o sem informação. Quantos papagaios tem aqui? 0. Quantos papagaios tem aí na sua casa? Eu não sei dizer, para mim é sem informação. Pode ser 0? Pode ser 1, 2, 3, etc. Acontece que, como eu disse, alguns programas não souberam distinguir o 0 do sem informação. Então imagina, tinha um usuário de um programa que o cara não informava as coordenadas dele, o programa via lá, latitude sem informação, longitude sem informação, transformava o sem informação em 0, ficava 00 e a pessoa era atribuída à Ilha Nula. É uma situação meio engraçada, meio inusitada, mas que já gerou problemas sérios. Nas eleições americanas de 2012, muitos eleitores do estado de Wisconsin foram colocados como se fossem moradores da Ilha Nula. Isso porque não havia informação sobre a coordenada, sobre a localização deles. Então os programas foram vendo, melhor dizendo, o sem informação, colocaram na Ilha Nula. E assim, o Wisconsin é um pouquinho longe da Ilha Nula, são só 9.600 quilômetros. Com todo esse contexto, a Ilha Nula acabou virando fonte de curiosidades e de brincadeiras na internet. Tem um pessoal que até criou bandeiras para a Ilha Nula. Pô, essas bandeiras são bonitas, hein? A Ilha Nula, ou ponto 00, como eu já falei, é o cruzamento entre o meridiano de Greenwich e a linha do Equador. O Equador passa aqui no Brasil por 4 estados, por Roraima, por Amazonas, por Pará e pelo Amapá. Mas, além disso, todos os estados aqui do Brasil têm meridianos e paralelos em seus territórios. E a gente tem também o Trópico de Capricórnio, que passa aqui pelo país e corta 3 estados. Quer saber quais estados são esses? E quer saber também quais são os meridianos e paralelos que passam pelos seus estados? Estou colocando aqui do lado um vídeo especial sobre o assunto. Até mais!